E eu queria que você separasse já a palavra no livro de 2 Samuel. Hoje eu quero falar sobre um tema maravilhoso também. Deixa eu chegar para trás. Sim. Um tema maravilhoso que fala sobre saiba qual é a hora de mudar de atitude. Você sabe exatamente qual é o momento em que você resolve mudar a tua vida, dar uma reviravolta, mudar de atitude? Às vezes você fica assim, titubeando para fazer esse tipo de coisa. Mas olha, eu quero dizer para você, chega uma hora que você tem que fazer isso, ó. Bate o pé, tira a poeira e dá a volta por cima e muda. Porque se a gente não fizer isso com as nossas atitudes, nós não vamos mudar, em nome de Jesus, amém? Então, 2 Samuel capítulo 12, do versículo 16 ao versículo 23, eu quero que você se apegue nessa história. Que história é essa, pastor? A história de Davi, a história do pecado de Davi, a história em que Davi desagradou a Deus. Mas, pastor, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ainda assim a gente consegue desagradar a Deus. A Bíblia diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Se a gente agradar a Deus, Ele satisfaz o nosso desejo. Se a gente não agradar a Deus, Ele não vai satisfazer nada, amém? Aqui nós vimos esse exemplo, mas Davi também percebeu o quanto ele errou e o quanto ele pecou. O pecado de Davi era de adultério e o pecado de Davi era de homicídio. Então ele tinha dois pecados graves, gravíssimos. Se você for pegar a história no início do capítulo 11 e depois a parte do início do capítulo 12, lá no versículo 27 do capítulo 11, diz assim, na parte B do versículo diz assim: porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Olha aí, mas ele era um homem segundo o coração de Deus, era um homem cheio da presença de Deus, ele tinha a presença do Espírito Santo. Poucos homens tinham a presença do Espírito Santo no Velho Testamento. Só alguns profetas, alguns sacerdotes e poucos reis recebiam a porção da unção do Espírito Santo. Davi tinha essa porção. O Espírito Santo era tão fluente na vida de Davi desde já garoto, que ele foi escolhido no meio dos irmãos todos e foi ungido pelo Senhor. O Espírito Santo agia tanto que ele, para defender as suas ovelhas, ele lutou com o leão e ele lutou com o urso e venceu os dois. O Espírito Santo era tão assim incrível na vida de Davi que ele foi lá lutar com o gigante Golias, porque estava afrontando o povo de Deus, e Deus deu a vitória para ele. O Espírito Santo era tremendo na vida de Davi. Quando Davi tocava a sua harpa, os espíritos malignos se submetiam e eram expelidos das pessoas. Amém? Era assim que era o Davi. Mas Davi, como todo ser humano, como todas as pessoas, cometem erros e falham. Nada que o Senhor não possa perdoar. Amém? O Senhor
Ele é misericordioso e Ele perdoa, desde que a pessoa saiba a hora de mudar de atitude. Se a pessoa não quer mudar de atitude, Deus não pode fazer nada. Deus não pode fazer algo na vida de uma pessoa que não quer ser usado por Deus ou trabalhado por Deus. Deus opera tanto no querer quanto no efetuar, mas Ele te respeita. Ele respeita a sua opinião, Ele respeita a sua atitude. Deus não é igual Satanás, que invade nossa vida e traz a perturbação, e traz o problema, e cola o problema em nós. Nós temos que começar a descolar, descamar dessa pele pecadora. Amém? Glórias a Deus. Estou falando isso porque hoje eu peguei um bronze. Hoje eu peguei um solzinho lá na piscina. Acordei cedo, eu e a pastora, e fomos tomar um banho de piscina bem cedo. E aí ficamos até quase meio-dia, 11 horas, meio-dia, tomando um banho de piscina. Está bronzeadinha a pastora também, cuidando da sua amada mãe e cuidando de mim. Que é o mais importante, a pastora tem que cuidar de mim, bastante. Estou muito feliz. Amém? Então o texto diz assim, capítulo 12, no versículo 16, fala assim o texto: e buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: eis que sendo criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança estava morta? Porque mais lhe afligiria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo. Entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupas, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então foi à sua casa, e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém depois que a criança morreu, porém depois que morreu a criança, te levantaste, comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. Porém agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Amém? Que o Senhor nos abençoe por essa palavra incrível, maravilhosa, palavra que desmistifica toda a doutrina espírita, porque após a morte não há mais nada para ser feito. Nós não podemos, Senhor, fazer mais nada pela vida dessas 220 mil pessoas que morreram só aqui no Brasil.
porque cada uma delas cumprirá o seu papel e comparecerá diante de ti. Todos vão comparecer diante do juízo de Deus, e só tu sabes, Senhor, o que tu há de resolver com cada uma delas. Mas oramos a ti, sim, por aqueles que estão vivos, por aqueles que estão lutando para viver, principalmente lá em Manaus. Como é sofrido aquele povo por causa da corrupção, do roubo, por causa das coisas que eles fazem lá. As pessoas estão morrendo, não somente lá, Senhor, mas em todo o Brasil, aqui no Sudeste, nas grandes capitais principalmente. Como morrem pessoas com facilidade. Para essas nós não podemos fazer nada, Senhor, mas a nossa oração é para as famílias, para os que ficaram, para os que vão continuar a vida, para que tu retire toda a dor, todo o tormento, toda a aflição, toda miséria que se está dentro do coração dessas pessoas, e elas possam se levantar para uma nova atitude de vida, Senhor. Que tu possa repreender todo o mal que essa doença tem causado no nosso mundo e no nosso Brasil. Eu oro e agradeço, Senhor, por estarmos bem, por estarmos com saúde. Por isso abençoa nossas vidas, abençoa cada pessoa que está aqui dentro, no nosso culto presencial, e cada um que está conosco no nosso culto online aqui. Sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Amém? A história é interessante, e é aí que eu quero dizer para você, a gente tem que saber a hora de mudar com a nossa atitude. Amém? A gente tem que saber. A gente viu aqui no discorrer dessa história que o filho de Davi estava mal, ficou adoentado, e ele se colocou diante de Deus para orar, jejuar, e por 7 dias, 7 noites, ele estava ali, não quis se levantar do chão, não quis comer pão, não quis falar com ninguém. Os anciões chegaram lá, ele não quis papo com ninguém, não queria conversa, ele estava ali naquele propósito, porque pensava ele que Deus poderia se compadecer dele e salvar a criança. Por que ele toma essa atitude? Quando a criança morre, ele se levanta, ele toma um banho, ele troca de roupa, ele se unge com azeite ungido, e ele vai para a casa do Senhor e adora, e depois vai para a casa dele para se alimentar, porque ele tomou uma atitude. Porque as pessoas questionaram ele: mas espera aí, quando teu filho estava doente, você estava jejuando, e agora que ele morre, você não está chorando, você não está pranteando, você não está desesperado? Ele disse: agora eu não posso fazer mais nada, agora ele não pode mais vir a mim, mas eu vou até ele. Então ele dá uma resposta, porém depois que morreu a criança, ele se levanta. Amém? Ele tem que pensar no que ele vai fazer da vida. Muita gente está vivendo das mazelas, das tristezas, do sofrimento, das coisas que têm acontecido. Eu não estou dizendo só de Covid, mas muitas coisas têm acontecido no mundo, na vida das pessoas. Não está morrendo gente só de Covid, está morrendo gente assassinado, está morrendo gente de acidente de trânsito, está morrendo gente com drogado, com overdose, está morrendo gente com cirrose por causa de bebida, está morrendo gente de tudo quanto é gente, de câncer, de AIDS, de tudo. Então morre-se muita gente. A estatística que foi contabilizada no ano de 2020 foram 1.340 e poucos mil mortos. Não é fácil, né? No ano de 2019 tinha sido 1.100 e poucos mil, mais ou menos uns 200 e poucos mil mesmo de diferença.
por causa dessa doença agora, só completou mais um pouco. Então, as pessoas estão morrendo, mas para boas notícias, muitas pessoas estão nascendo. Amém? Vai chegar o dia que mulher grávida não vai gerar mais filho. Vai chegar o dia que vai ser abreviado esse tempo, esse dia, esse grande dia. Ai das mulheres que estiverem grávidas, porque vai ser o dia de sofrimento, dia de pranto, e aí fica muito mais difícil. Então, enquanto morrem alguns, também nascem muitos, nascem mais do que estão morrendo. O mundo inteiro tem cerca de 8 bilhões de pessoas vivas. Amém? Então, o mundo está em fase de crescimento. O mundo, naquele tempo de Davi, era muito pequenininho, muito pouca gente que se habitava. O mundo, no tempo de Jesus, também ainda era muito pequeno. O mundo cresceu, expandiu. Das décadas do século XVIII para cá, houve uma grande evolução, um grande crescimento do mundo em todos os aspectos. Tudo que foi criado, inventado a partir do século XIX, século XX e agora no século XXI, esses dois últimos séculos, mais esse início desse último século agora, quase tudo no mundo que foi criado de forma magnífica, foi criado nesses séculos. Então, há um crescimento muito grande, e o crescimento traz aflições por causa de trabalho, traz aflições por causa de família, traz muitas aflições. Muitos casamentos que duravam muito no século passado, casamentos duravam, as pessoas comemoravam bodas de ouro, mas agora tem gente casando e se separando rápido, porque não tem os princípios, os conceitos de família de Deus. Davi errou. Davi aprendeu uma grande lição. Davi cobiçou a mulher do próximo. E Davi não só cobiçou, mas se deitou com ela, adulterou. Tudo por causa dele contemplar da varanda do seu palácio uma mulher nua tomando banho. Ele cobiçou. O pecado começa na nossa mente, e o pecado se consome quando a gente vai para a prática dele. Amém? Por isso que a gente tem que conseguir vencer o inimigo, para não pecar. E ele pecou, e aí o negócio ficou ruim, que essa mulher era casada, e aí piorou mais ainda, que essa mulher percebeu que estava grávida, e Davi teve que arrumar um jeito de enviar o marido dela na frente de batalha para que ele morresse. Não foi Davi que matou, mas foi uma ordem que ele deu, que ele foi para a frente de batalha, e assim aquele homem chamado Urias morreu. E quando ele morre, ele acolhe Betseba, e logo depois que ele acolhe, vem e nasce essa criança. Aparentemente a gente pensa que para mudar não precisamos de algo assim tão explosivo, mas às vezes é preciso um tratamento de choque para haver uma mudança. O profeta Natan chega diante de Davi, o rei, e quando aquela criança nasce, olha então que já se passou 9 meses depois, aquela criança nasce. Davi estava lá muito feliz com a mulher dos outros, pecando, adulterando, com o princípio de um homicídio, mandatário de um homicídio, né? Pensando que Deus não ia cobrar, ou pensando que Deus não ia fazer justiça. E aí o profeta Natan chega diante de Davi e conta uma história linda. Se você for ler a história, lá no início do capítulo 12, ele conta a história de 2 homens, um era rico, outro era pobre. Um tinha gado
tinha muitas riquezas, tinha tudo. E o outro que era pobre, só tinha uma ovelhinha só no seu pasto. E chega uma visita na casa desse homem rico. E o que ele faz? Fazer um banquete para a visita. Mas em vez de ele pegar o gado dele, a ovelha dele, o bode dele, seja lá o que for, ele vai e manda pegar a ovelha do vizinho. E ele abate a ovelha e serve num banquete. Natan está contando essa história para o rei. Quando o rei Davi ouve essa história, o rei Davi traz uma sentença, que o rei naquela época também julgava. E ele disse: digno de morte é esse homem, que roubou a ovelha do outro. E Natan, profeta de Deus, por isso que eu falo que o homem de Deus, ele não tem que agradar ninguém, ele não precisa agradar ninguém, ele tem que fazer a vontade de Deus, porque a gente não está aqui para agradar as pessoas, a gente está aqui para falar o que Deus manda falar, amém? O profeta Natan bota o dedo na cara dele e diz: esse homem és tu fizeste isso, quando tu pegaste a mulher de Urias, e mandaste Urias para a batalha, e mataste a Urias, para ficar com a mulher dele. Aí ele: ai meu Deus do céu, ó Senhor, aí nessa hora bota a mão na testa, né? Ninguém quer mudar, saiba que a hora de mudar é a hora que você toma atitude, amém? Mas ninguém quer mudar, todo mundo está levando, empurrando com a barriga, fazendo de qualquer jeito. E aí Deus falou assim: olha, mas eu vou perdoar ele. Foi exatamente isso que aconteceu. Nesse mesmo capítulo, versículo 13: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Olha aí, Davi dá a sentença de morte. Ele disse: esse homem é você, se alguém tem que morrer é você, mas Deus te perdoou. Aparentemente parece que Deus não é justo, mas Ele é, porque quando Deus chama o homem para adorar a Ele, e Davi era um grande adorador de Deus, Davi era um homem que adorava a Deus, Davi era um homem que se prestava para adorar a Deus. Vocês lembram quando esse episódio passou, o filho morre, ele se levanta, toma banho, troca de roupa, se veste, se unge e vai lá para a casa de Deus. O que ele vai fazer? Vai adorar. Ele não vai reclamar com Deus que o filho dele morreu, não. Ele não fica de mimimi, ele não fica de murmuraçãozinha, não. Senhor, tu levaste meu filho, agora eu também não quero mais te adorar. Tu levou meu filho, agora eu também não vou ser mais um rei bom, eu não vou mais te servir. Ele não fica de mimimi, não. Todos nós sabemos aonde dói o nosso calo, é ou não é? Todo mundo sabe onde peca, todo mundo sabe onde erra, então a gente tem que mudar, e Davi entendeu aqui que Deus ia perdoá-lo, mas tem consequência. Diga assim: tudo tem consequência. Repete, diga assim: o pecado, bem alto, o pecado tem consequência. Amém? O pecado sempre traz consequência. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Morte espiritual, morte na alma, morte no corpo também, mas muito mais a morte espiritual.
o pecado traz consequência. E aí o profeta diz, todavia, no versículo 14, todavia, porquanto com este feito desse lugar, sobremaneira, que os inimigos do Senhor blasfeme, também o filho que te nasceu, certamente morrerá. Ah, o profeta é mau. O profeta disse que o filho de Davi ia morrer. Não foi o profeta que disse. É consequência. Deus perdoou ele. Mas ele tem uma dívida. Toda vez que uma pessoa causa algum dano, tem que ser pago diante da lei, tá? Diante da lei de Deus. Tem que ser pago 4 vezes mais. Todo dano que você causar. Você lembra de Zaqueu? Zaqueu diz assim: peguei metade da minha riqueza e doei aos pobres. Doei para todos. Se ainda tiver alguém que eu causei algum dano, se eu tenha defraudado, prejudicado alguém, eu quero pagar, restituir 4 vezes mais essa pessoa, por causa da lei. A lei de Moisés ordena que seja feito desse jeito. Sabe quantos filhos que o Davi pagou por causa daquilo que ele cometeu com Urias? 4 filhos. Esse foi o primeiro. Depois foi Amnon, porque Amnon também aprontou. O salário do pecado é a morte. Ele aprontou com a irmã. Absalão foi lá, pegou sua faca e matou Amnon, segundo filho. Depois, para que se cumpra essa palavra no versículo 11 aqui, que olha a consequência do negócio. Por isso eu digo para você, igreja, cuidado com o que você peca. Davi cobiçou a mulher dos outros, pegou a mulher dos outros escondido, matou o marido dessa mulher. Pecado. Sabe o que Deus responde? Versículo 11, está aqui, ó. Eis que suscitarei da tua própria casa o mal. Sabe quem foi? Absalão. Sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante esse sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Sabe o que aconteceu? Absalão primeiro matou Amnon. Foi para uma cidade de refúgio, passou lá 3, 4 anos. Quando ele volta, porque Davi estava meio zangadinho ainda, com o filho, não queria muito papo com o filho, ele se rebela contra o pai e resolve ser rei. Sabe com quem que ele se junta? Sabe com quem? Com o pai de Urias, com o sogro de Betseba. Sabe o que ele orienta? Pega as mulheres do rei, leva tudo para o terraço do palácio e bagunça com a vida do rei. Que o rei, para não lutar contra o filho, se retirou, abandonou o palácio. Mas ele pega, esse texto fala sobre isso. Na tua casa suscitarei o seu próprio mal. E ali, ó, Absalão passa o cerol, na linguagem de hoje, na frente de todo o povo de Israel. Deixa, envergonha Davi. Olha que situação. Mas 2 filhos de Davi já tinham ido embora. Absalão não ia durar muito. Um dos capitães de Davi passou o fio da espada a Absalão. Absalão, terceiro filho, morre. E ele chora: Absalão, Absalão, meu filho. Ele chorou pelo primeiro, né? Chorou pelo segundo. Agora ele chora pelo terceiro, o que era o primogênito, o que tinha até de fato direito a reinar. Nem tudo que você acha que vai adquirir ou vai reinar, você vai tomar posse, se você não ficar na presença de Deus.
Porque se você não ficar na presença de Deus, o próprio Deus vai, tirar você da posição. Foi o que aconteceu com Absalão. Absalão perde a cabeça, de fato. Ele fugindo a cavalo, o cabelo dele, cabeleira, prende nos galhos de uma árvore, e ali o capitão vem, corta a cabeça, e Davi chora. Davi envelhece, Davi vai viver na vida, ainda tinha Adonias, mas tinha nascido Salomão, dessa mesma mulher. Por isso que a Bíblia diz, amada, a Bíblia é tremenda. Ela diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde foi o maior pecado de Davi? Foi com Betseba. Onde começou tudo isso? Com Betseba, com o filho de Betseba. Começou toda essa confusão na vida da família de Davi. A família dele foi toda remexida. Satanás se aproveita da tua vida se você não ficar na posição e na presença de Deus. Satanás está assim agora. Ele quer apenas uma brecha para ele influenciar a sua vida e a sua família. Por isso que eu falo para todos: estamos nos últimos dias da casa do Senhor. Se você não quiser se corrigir agora, você vai pagar o preço, porque tudo tem um preço. Amém? Tudo nessa vida tem um pagamento. O salário do pecado tem um pagamento. Amém? Davi envelhece, Salomão cresce. Salomão já estava com 16 para 17 anos, uma criança ainda. Adonias era o irmão mais velho. Davi fica doente. Davi está perdendo a vida dele. Davi está ali esperando a morte chegar. E Adonias resolve ser rei. Se junta com quem não deve. Antes do pai morrer, Adonias resolveu querer ser rei. Se juntou com os conselheiros. A mãe, Betseba, junto com o profeta Natã, foi lá e falou assim: teu filho está se coroando rei. O que tu vai fazer agora? Deus tem uma promessa para esse garoto chamado Salomão. Vai ser grande, vai ser glorioso esse rei chamado Salomão. Davi consagra Salomão rei. Davi consagra Salomão rei com 16 para 17 anos de idade. Quando o irmão sabe, estava ele lá festejando lá, ser rei, e Davi, Natã, Betseba, Salomão sendo ungido ali, rei. Quando Adonias sabe, morre de medo. Salomão espera passar o tempo, Davi morre. E aí Salomão, para não deixar que Adonias faça como Absalão, um dos comandantes do exército de Israel vai lá e mata Adonias, 4 filhos. 4 vezes tem que pagar. Então não pense que fica nada escondido aos olhos de Deus. Mas Davi teve a oportunidade de se reconciliar com Deus lá no início, amém? Ele continuou sendo homem segundo o coração de Deus lá no início, lá naquela primeira morte dessa primeira criança. A Bíblia diz que Davi estava ali e Davi fez seus 7 dias de oração e jejum, e diz que Davi estava convicto que Deus iria ouvir ele, poderia usar de misericórdia. Podia, Deus podia, Deus com certeza podia, mas Deus tem que deixar a história se concluir, porque foi profetizado aqui por Natã o que iria acontecer. Tudo que Deus fala, tudo que Deus promete, Ele cumpre. Amém? Já tinha sido sentenciado.
tu não vai morrer, porque Deus te perdoou. Amém? Hoje nós vivemos pela graça de Deus. Temos que sair da atitude passiva para ativa. Amém, igreja? Você tem que sair dessa tua atitude passiva para uma atitude ativa. Deixa de ser uma pessoa passiva, crente. Você tem que mudar, entender. Sai do lugar de morte e de desgraça para criar uma nova vida. Mas que lugar de morte é esse, pastor? A nossa vida, quando ela não está produzindo nada, não está produzindo vida, ela também está produzindo morte, porque muitas pessoas estão morrendo aí fora e a gente não está fazendo nada. Saia dessa tua atitude passiva e crie dentro de você uma atitude ativa. Deixe a tristeza e mude para melhor. Foi assim que Davi fez. Ele se levantou 7 dias sentado na poeira, no chão, sem comer, sem beber, orando, jejuando. Ele se levantou, ele tomou um banho, ele trocou de roupa, botou uma roupa real, e ele foi para a casa de Deus adorar. Muita gente tem deixado de servir a Deus quando fica pensando se vai ou não vai para a casa de Deus, quando fica pensando se serve ou não serve a Deus, quando fica pensando se faz ou não faz a vontade de Deus. Vai brincando que você vai ficar no meio da tribulação, da grande tribulação. Na tribulação nós já estamos, no princípio das dores. Mas na grande tribulação você vai vir. Cadê o azeite? Onde está o azeite? E a igreja foi levada e você foi deixado, porque está com pouco azeite, pouca presença do Espírito Santo. Eu quero dizer para você, tem muita gente, estou sofrendo, porque meu pai morreu, minha mãe morreu, porque isso, porque eu estou desempregado, porque eu não estou conseguindo dinheiro, porque eu não consigo me casar, porque eu não consigo namorar. Tem gente sofrendo por tudo quanto é coisa. Não adianta sofrer. Não adianta continuar chorando por aquilo que você não pode resolver. Amém? Tem gente chorando demais por coisa que não pode resolver. Tem gente que fica chorando, choramingando, por coisa que não pode resolver. Que tu não pode resolver, só Deus pode resolver. Então, entrega na mão de Deus. Amém? A gente tem que aprender isso. Entregar na mão de Deus as coisas da nossa vida. A gente tem que... Não adianta sofrer por antecedência. Esse é pior. Tem gente que sofre por antecedência. Fica sofrendo por uma perspectiva de alguma coisa. Fica sofrendo por uma doença que nem existe. Fica sofrendo por antecedência, achando que vai pegar o Covid e vai morrer. Quem disse isso? Está ali, quase 70 anos de idade, pegou. Tem comorbidade? Tem. Está fora do peso, tem pressão alta, tem princípio de diabetes. Quer mais do que isso? Está no prato, o prato está formado para debilitar a vida dela e levar ela, não é assim? A gente não pode sofrer por antecedência. O medo é uma arma poderosa nas mãos de Satanás. Satanás tem derrubado muito crente. Satanás tem derrubado muitas pessoas. Só porque ele decide colocar o medo. Psicologicamente, ele tem vencido muitas batalhas nas vidas das pessoas por causa do medo. Se você não saber qual é a hora de mudar, você vai ficar para trás, no meio
teu sofrimento. Levante-se! Levanta, igreja! Levante-se, igreja! Você tem que se levantar e se lavar dessas ziquezira que está grudado em você, desses resquícios de tristeza, desses resquícios de sofrimento, de amargura. Você tem que se levantar, você tem que tomar um seu banho, você tem que botar uma roupa nova, você tem que colocar o óleo da unção em você, e você tem que ir para a casa do Senhor para adorar. Amém? Está sofrendo? Casa de Deus para adorar. Está na luta? Casa de Deus para adorar. Está passando problema? É na casa de Deus. É na casa de Deus que você tem que ir adorar. Foi assim com Davi. Estava difícil, estava sofrido, estava ali com a mulher que ele amava. Era a mulher que ele amava. As outras mulheres ele tinha várias, mas aquela dali foi aquele amor que ele ficou apaixonado, criou um problema para a vida dele. Ele ficou, é o amor da vida dele, e o filho dessa mulher iria se tornar o grande rei Salomão, com toda a sabedoria, com toda a inteligência, para reinar Israel no lugar dele. Amém? Estava sofrendo, tinha perspectivas para aquela criança, e aquela criança ia morrer. Eu vou orar, Deus vai ter misericórdia, Deus vai salvar. E se ele não quiser salvar? E se ele achar que não vai salvar? Como é que a gente vai fazer? Vai brigar com Deus? Vai discutir com Deus? Vai murmurar? Vai ficar de mimimi? Vai bater pezinho? Vai virar as costas para Deus? Quero papo, vou falar mais contigo. Tira as coisas ruins. As coisas ruins. Tome um banho da graça de Jesus. Tome aquele banho da graça de Deus. Quando a gente fala assim, que nós temos que ser lavado e remido pelo sangue de Jesus. Amém? Quando eu digo eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, eu tomei um banho da graça de Deus na minha vida. Então eu tenho que tirar essas coisas ruins que ficam coladas, agarradas. Davi estava cheio de poeira, cinza, tinha esse vestido de saco de cinza, estava se jogando cinza, poeira em cima dele. Imagina uma pessoa com saco de cinza, saco de farinha de trigo, e se jogando cinza na cabeça. Era assim que eles se lamentavam. Era assim. Pegava cinza e jogava pro alto. Estava ali todo sujo de cinza, de poeira, de terra. E ali jejuando e orando. E vi uns caras lá, uns anciões, uns sacerdotes. Ô Davi, como é que está aí? Fica quieto aí que não me perturba não, que eu estou orando. Fica na tua. Eu trouxe um pãozinho. Quem te pediu pão? Eu trouxe uma água. Eu não te pedi água nenhuma não. Me deixa em paz. Mas quando mudou, quando tem que mudar, você se levanta, você se lava. A graça de Deus te dá banho e te lava com todo o poder do nome do Senhor Jesus. Amém? Para tirar todas as mazelas, tirar a tristeza, tirar toda coisa ruim que gruda, que prende na nossa pele. E depois que você se lavar com o sangue de Jesus e vestir as tuas vestes novas, porque olha, o Salmo diz, o profeta Isaías diz que nós vamos tirar as vestes de tristeza e colocar vestes de louvor. Você vai botar roupa bonita, você vai botar roupa nova, e você vai se ungir com azeite, o azeite da unção na tua vida, e o azeite da unção, e você vai para a casa de Deus. Você vai bonito, você vai bonita, você vai perfumada com o cheiro de Jesus, e você vai adorar. Aleluia. Pode tocar aqui. Você vai adorar. Você vai prestar culto a Deus. Não sei se vocês estão me entendendo. Vocês estão me entendendo?
o que eu estou falando? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? É preciso tomar um banho no sangue de Jesus. E depois colocar o azeite. Coloca azeite. Não é assim? Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Assim. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Tira o seu calor. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Não é assim? Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Pois eu quero sentir o seu calor. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ninguém sabe cantar essa música. Vocês são pentecostais fake news. Vocês são pentecostais fake news. Todo pentecostal sabe cantar isso. Amém? Mas o que eu quero dizer para você é que o azeite que era colocado servia para perfumar a pele de Davi. Servia para proteger a pele de Davi. Ficou 7 dias com aquelas cinzas. O azeite protege e cria uma unção. Amém? E a unção tem que estar na alma. Para nada ficar colado na tua pele. Amém? Nem no emocional, nem no psicológico, nem no espiritual. Não pode ficar nada. Nada tem que ficar agarrado na sua pele. Já viu quando a gente mexe em determinadas coisas? Mexe no carro, mexe numa moto, acontece. Hoje mesmo tive que cortar minhas unhas aqui. Eu fui dar uma lavada na moto, passei a esponja no motor. Ó, sabe o que acontece? A unha fica cheia de graxa. E tu tenta tirar e não consegue, só metendo o alicate, tirando a unha. É assim, ó, olha lá, comi tudo. Peguei aquele alicate. Essas sujeiras às vezes tem que arrancar assim, na marra. Davi troca a roupa de tristeza por uma roupa de alegria e vai adorar, porque Davi sabia que aquela era a hora de mudar. Ele tinha que tomar aquela atitude. Amém? Muita gente fica esperando. Se fulano ali fizer, eu faço. Se fulano mudar, eu mudo. Não é assim não. Muda você. Tem que mudar você. Quer ver uma coisa que o pessoal tem que aprender? Nosso culto é 6 horas da tarde. Então a gente tem que chegar aqui antes das 6 horas da tarde. Principalmente porque eu trago um pãozinho, né? Trago sempre um pão, um bolo, alguma coisa ali. Dá tempo de ligar aqui o som, dá tempo de preparar o louvor, dá tempo de tomar um café. Eu venho para cá, eu fico aqui em cima ligando essas coisas aqui. Tomo café aqui. Eu nem saio daqui, na verdade. E aí tomo café aqui mesmo, e daqui eu já fico. Para adorar. Para adorar. Davi foi adorar a Deus, se alimentou com Deus. A alimentação de Deus tocou a vida de Davi. A graça de Deus e o favor de Deus está com você também. Amém? Não só com Davi, mas com você. Ele entrou na casa de Deus para ele seguir a vida dele ainda. Tinha muita coisa para ele fazer. Ele não entrou para murmurar, ele não entrou para reclamar, ele não entrou para ficar de mimimi com Deus.
não chegou lá reclamando com o profeta. Pô, profeta, não é fácil, hein? Profetizou que meu filho ia morrer, morreu mesmo, hein? Tem boca grande, hein? Linguaruda, hein? Ele não entrou para reclamar com o profeta Natan. Ele não chegou para o sacerdote e falou assim: ó, vocês não são fáceis, vocês tinham que estar orando junto comigo. Ele não ficou reclamando. Ele não ficou falando assim: ó, quero todo mundo aqui jejuando e orando junto comigo. Ninguém come, ninguém bebe. Cada um tinha que cumprir os seus papéis. Amém? Você já adorou hoje? Não adorou? Abre tua boca, irmão, e adora. Adora o Senhor. Adore Ele. Quando a gente pensa que está tudo perdido, a gente descobre que Deus tem outra coisa melhor para a nossa vida. Por isso eu quero orar com você. Eu quero abençoar a sua vida. Vamos cantar essa música. Você canta essa aqui, ó. Do profeta Abacuque. Deixa eu achar. Vou achar aqui. Agora eu não sei. Isso aqui. Todavia me alegrarei. 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 Você pode adorar Ele assim. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
Essa é de Abacuque, né? O profeta Abacuque. Mas se Davi tivesse acesso a esse texto maravilhoso, ele também estaria adorando a Deus. Não interessa, Senhor, que eu perdi meu bebê agora, da mulher que eu amo. Eu sei que errei, eu sei que falhei, eu sei que Tu vai me dar a bênção maior do que tudo isso que eu estou passando aqui. Amém? A gente tem que ter essa noção que Deus tem sempre algo pouco lá na frente, mais adiante. Amém? E que tudo que a gente vive, tudo que a gente passa, de certa forma é um aprendizado. Os espíritas ensinam isso de forma errada. Os messiânicos ensinam de forma errada. Os budistas ensinam de forma errada. Mas a vida é exatamente isso, é um aprendizado. A tua caminhada é um aprendizado. Seja nos dias de alegria, nos dias da tristeza, Deus está ensinando. Está sempre ensinando. Agora a tua atitude que tem que ser mudada. É nessa hora que a gente entende quando uma pessoa sabe que tem que se levantar e ir até diante de Deus. O filho pródigo é a maior prova disso. O filho pródigo fez tudo errado, mas na hora certa ele falou assim: levantar-me-ei, eu estarei com meu pai. Eu vou dizer para ele que eu nem sou digno de ser chamado filho dele, mas que ele me trate como um de seus trabalhadores, um de seus servos. Eu quero ser servo, não quero mais ser filho. Eu não quero mais o privilégio de filho, eu quero o privilégio de ser servo. Mas o Pai, o que nos garante que somos filhos de Deus, é quando o Pai nos chama de filho e nos perdoa e derrama a graça dele sobre nossas vidas. E quando ele derrama a graça dele, ele nos lava com o seu sangue. Filhinhos, se vós cometer algum pecado, nós temos um advogado que é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Então a gente tem que se aproximar dele e falar: Senhor, me perdoa. Se eu tenho falhado, perdoa-me, Senhor. Que Deus possa perdoar nossas vidas e fazer-nos mudar. A graça de Deus e o favor de Deus está comigo. A graça de Deus e o favor de Deus está contigo, está com você. Tudo que tiver que acontecer, vai acontecer com a vontade de Deus nessa terra. Amém? Tudo que está acontecendo nos países, no mundo, é a vontade permissiva de Deus. A gente não sabe se Ele já liberou dos 4 anjos que vão ser soltos sobre a terra, se Ele já não liberou os anjos para que venha o princípio das dores. Amém? Eu tenho gravado algumas coisas lá no nosso canal, mando às vezes para o nosso grupo. Vai assistindo. Se não entender, aí manda lá: pastor, não entendi isso, entendi aquilo, eu te explico. Amém? A gente não pode ficar sem entender, ou ficar como desentendido, porque vão ficar para trás. Tem um filme aí, 3 filmes, deixado para trás. 1, deixado para trás. 2, deixado para trás. 3. Vai assistir esses filmes. Esses filmes são passados
Já deve ter mais de 30 anos que passam essa sequência desse filme. Deve ter uns 5, né? Deve estar no 5º aí, mais ou menos. Deixado para trás 5. Vai assistir. E você vai ver como é difícil para quem ficar. Para quem ficar, não vai ser fácil. Não vai não. O anticristo está aí, ó, pronto para dar o bote. O inimigo está se preparando muito bem. Ele está preparando todos os caminhos para ele poder se revelar. E a igreja está fazendo o quê? Está de bobeira. A igreja não está percebendo. A Bíblia diz que os filhos de Deus não seriam confundidos, não seriam enganados. Mas se a gente se deixar enganar, não querendo aprender, não querendo ouvir, não querendo entender, vai ser enganados. Se possível, seria enganado, mas não pode, não é possível. Satanás não pode nos enganar. O anticristo não vai nos enganar, nem nada vai nos enganar. Se possível fosse, seríamos enganados, mas nós não seremos. Mas alguns vão ser, porque não estão ligados nas coisas. Amém? Então, vamos orar. Você que está conosco aqui, você que está conosco, ora conosco, para uma mudança de atitude. Eu quero que todos vocês peçam a Deus uma mudança de atitude, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor Deus, a Ti, e entregamos nossas vidas nas Suas mãos, para Tu fazer dela o que Tu quiser, o que lhe aprove fazer, Senhor. Porque quando nós falamos que entregamos nossas vidas nas Tuas mãos, é incondicional, não tem condição, não tem algumas condições, é incondicional. Nossa vida Te pertence, ela é Sua, Senhor, para Tu fazer o melhor na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Toca, Senhor, na vida dos Teus filhos que estão nos assistindo. Vai lá na casa da Noêmia, do Paulinho, na casa do Wellington, na casa dessas pessoas que estão aqui. Deixa eu ver quem nós somos. Da Laís, da Ivna, do Rocha, Noêmia, Paulino, a Márcia, a pastora, Noêmia Medeiro, Ivna, Roberto, Irene, Roberto, Antônio Carlos, meu amigo pastor, Antônio Carlos Gomes, meu amigo também, Wesley Romão, Wesley é um conhecido também, Deus abençoe, Irene, em nome de Jesus, Selma está aqui, Janiel Cunha, abençoado seja tua família, em nome de Jesus, André Melo, Gilmar, Wellington e Milene, Roberto Nóbrega, sejam todos abençoados em nome de Jesus. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Vamos tirar nossas ofertas também? Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
Vamos agradecer. Que Deus abençoe a palavra dele. Saiba qual é a hora de você mudar. Mas mude com atitude. Saiba a hora de mudar a sua atitude. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe. Em nome de Jesus. Nossas ofertas, nossos dízimos. E derrame graça. Derrame poder sobre cada lar, cada casa, sobre cada contribuição que é dada para a tua casa, Senhor. Nos ajude, nos abençoe, em nome de Jesus.